Mateus capítulo 18. Sabe, hoje nós vamos falar de um tema bem oportuno para a ceia, porque o fato de nós estarmos aqui hoje trazendo à memória o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, nos revela o que isso significa. Não é não foi um mero ato de Jesus subir à cruz, padecer por nós. É muito mais, é muito além. A cruz não se resume, o sacrifício da cruz não se resume em Jesus subir, abrir os braços, ser crucificado, ser maltratado. Não se resume a isso, tem muito mais. Se não fosse a cruz, eu e você não estaríamos aqui. E mais, se não fosse pela cruz, nós não teríamos perdão dos nossos pecados. Lembra quando Jesus morreu, que o véu do templo se rasga? Os evangelhos contam isso, que o véu do templo se rasga e ele diz, então, está consumado, né? Tetelestai. Antes nós não tínhamos o direito do perdão e mesmo assim o Antigo Testamento conta que para o perdão da nação o sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote teria que fazer o sacrifício pela nação, entrando no Santíssimo Lugar para oferecer o sacrifício. Se Deus aceitasse o sacrifício que era apresentado durante uma vez ou uma vez ao ano, se aquele sacrifício era aceito por Deus, significava ou representava ou simbolizava o perdão de toda a nação. Imagina o que é você esperar o ano inteiro para ter o seu perdão ou o seu pecado perdoado. Aí vem Jesus, que lá na cruz sobe, ele se faz então menor do que os anjos, vem a essa terra, assume o papel de homem, sobe a cruz, morre a mais terrível de todas as mortes, que era a morte por crucificação. E depois, quando ele morre, a Bíblia diz que ele ressuscita, e ao ressuscitar ele estava a dar a mim e a você o direito de não apenas uma vez ao ano, mas todos os dias, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Agora eu não tenho acesso mais ao perdão uma vez ao ano, mas eu tenho acesso ao perdão todas as vezes que diante de Deus eu me arrepender, diante de Deus eu estiver arrependida, aí eu tenho acesso ao perdão. Diga glória a Deus por isso. Diga, o perdão me alcançou. Mateus capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo de número 23. Eu vou pedir a você que não feche a sua Bíblia, porque nós vamos falar um pouco desse capítulo, ou melhor, nós vamos estudar, refletir nesse capítulo de Mateus capítulo 18. Aleluia, Lucas também registra a mesma história, mas nós vamos ficar com Mateus capítulo 18, o versículo 23. Se tu tens a sua Bíblia, eu faço questão que tu abras, que tu folheias. Não, pastora, eu vejo ali pelo telão. Tá, se tu tens a sua Bíblia, folheie mesmo, para que você ganhe intimidade com a palavra de Deus, com a Bíblia. Não perca esse bom hábito de folhear a Bíblia, a palavra. Mateus capítulo 18, versículo 23. Sabe, nós vamos falar hoje sobre esse tema antes de nós lermos. Falar sobre esse tema para mim é muito importante. Ele sempre vai me levar, vai me remeter a uma situação que eu presenciei. O que nós vamos falar hoje, se o tema que nós vamos falar hoje, ele não é entendido e aceito, ele pode trazer consequências terríveis fisicamente, emocionalmente e até espiritualmente também. O que nós vamos falar hoje tem poder, ouça isso. O que nós vamos falar hoje tem poder de levar uma pessoa para cima de uma cama e deixá-la em estado vegetativo. Do que nós vamos falar hoje também tem poder de levar uma pessoa a conquistar todos os seus sonhos e os seus objetivos. Do que nós vamos falar hoje tem autoridade, tem poder para trazer liberdade à vida de alguém. Uma vez eu estava tomando conta de uma senhora e enquanto eu estava tomando conta dessa senhora, eu tinha no meu coração um desejo de vê-la, porque quando a conheci, eu já a conheci em cima de uma cama, dependendo de terceiros. Então, como ela era uma senhora muito vaidosa, bonita, simpática, muito vaidosa, eu falava, como será que era, né? Eu não vou falar por questão de ética. Como será que era antes de estar em cima dessa cama? Como será que essa irmã era? Como será que ela andava? Como será que ela se vestia? Como será que ela se comportava antes de estar em cima dessa cama? E aí um dia o nosso pastor, até então, o meu pastor lá no Brasil, ele estava em oração.
E quando ele estava em oração, Deus falou com ele para ir lá na casa dessa senhora, dessa irmã de onde eu trabalhava, e dizer para ela que se ela liberasse, se ela fizesse aquilo que Deus estava direcionando para fazer, ela iria se levantar daquela cama. E então eu estava um dia tomando conta e de repente chegou o pastor. E o pastor diz, olha irmã, hoje eu quero conversar com a irmã. E ela num estado assim muito crítico, disse, pastor, que bom que o senhor está aqui. O que se passa? O que o senhor quer conversar comigo? E Deus falou então, e o pastor então falou com essa irmã. E disse a ela aquilo que o Senhor havia dito ao seu coração, para que ela fizesse. E ela, claro, humildemente ouviu aquela orientação, como que da parte de Deus, e seguiu aquela orientação, cumpriu com aquela orientação, obedeceu aquela orientação, fez o que nós vamos falar nessa tarde, do que nós vamos falar nessa tarde. Passado, irmãos, não demorou um mês. Foram-se uns 20, 23, 24 dias, aquela irmã já estava de pé, arrumada, fazendo as suas coisas, fazendo as suas tarefas. Por quê? Porque ela entendeu o valor do perdão. Porque ela entendeu o valor do perdão. Ninguém me contou, eu vi. Eu vi com os meus próprios olhos. E ela disse, pastor, só Deus para lhe revelar isso, porque eu nunca contei isso a ninguém. Era uma situação que havia acontecido com um familiar dela há muitos anos atrás. E ela guardou aquilo em seu coração. Resultado, foi para cima de uma cama, ficou em estado vegetativo. E quando o pastor, Deus usou o pastor em revelação e disse, fale para ela liberar o perdão ao fulano. Deus falou o nome da pessoa. Diga para o seu irmão, Deus é Deus. E Ele conhece os detalhes. Diga para ele, ele conhece os detalhes. Deus falou o nome da pessoa. Quando falou o nome, ela entendeu, é de Deus. Só pode ser de Deus, porque ninguém sabia. A pessoa já nem aqui estava. E ela disse, Senhor, de uma forma profética, eu estou liberando perdão à situação, enfim. E eu então pude vê-la, como ela anda, pude vê-la andar, se vestir e etc. Porque hoje realmente nós vamos falar disso que abre portas. Sabe que há muitas pessoas acamadas em hospitais. Há muitas pessoas que estão em estado realmente críticos, justamente por não liberar o perdão. Ou palavrinha, diga comigo, ou palavrinha fácil de falar, mas difícil de vivê-la, né? Mas é possível. E nós vamos ler esse texto. E eu vou ler de forma bem pausada, porque esse texto está tão bem explicado. Mas tão bem explicado, eu vou procurar realmente trazer uma palavra bem expositiva mesmo, para nós entendermos, vamos falar de versículo por versículo, porque Jesus deixa tão claro, mas tão claro, acerca desse tema que é o perdão. Diga comigo, perdoado para perdoar. A reflexão da nossa tarde hoje é perdoado para perdoar. Amém? Só as irmãs, vamos lá, 1, 2, 3 e... Só os irmãos... Toda a igreja. Só os bonitos e cheirosos. Até perdoados para perdoar. Vamos lá, versículo 23, sentados, porém, com toda a reverência. É um texto um pouco extensivo, porém bem oportuno para nós lermos agora. Então vamos lá, Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23, o texto diz assim. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Quantos? E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Versículo 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o dizendo, paga-me o que deves.
paga-me o que deves. Então seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogou-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Versículo 32. Então seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque suplicaste. Não devias tu, de igual modo, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Toda a igreja, 1, 2, 3, verso 35. 1, 2 e assim. Toda a igreja, 1, 2, 3 e assim vos fará também meu Pai Celestial, se de do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Mais uma vez, 1, 2 e assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Sabe, esse é um dos textos, ou uma das parábolas, que mais está, como é que eu vou dizer, mais nítida, ou clara, objetiva para nós. Parábola é uma história contada para mostrar uma verdade, ou para trazer uma verdade à tona. Todas as vezes que Jesus queria contar, ou trazer uma verdade, todas as vezes que Jesus queria esclarecer algo, ou melhor, na maioria das vezes, Jesus contava uma parábola. E Jesus então conta essa parábola para falar acerca da importância do perdão. Jesus conta essa parábola para falar acerca da importância do perdão. Quando Jesus conta essa parábola, ele começa a dizer que havia então dois servos que tinham uma dívida. Um tinha dívida com o seu senhor, com o rei. O outro tinha dívida com aquele que tinha dívida. Você entendeu o que eu quis dizer? Os dois tinham uma dívida. E repare que no versículo 24, o texto diz que essa dívida que ele tinha era de 10.000 talentos. O primeiro servo que tinha uma dívida para com aquele rei, a dívida era um total de 10.000 talentos. Diga comigo, 10.000 talentos. Fale para você acordar, diga 10.000 talentos. Diga, é muito dinheiro. 10.000 talentos. Era a dívida que aquele senhor tinha para com aquele rei. E um dia o rei acordou bem disposto e disse: olha, hoje eu quero que aqueles que me devem paguem a mim. Hoje eu quero prestar contas. Hoje eu quero que aqueles que me devem prestem conta comigo. E veio o primeiro servo. Quanto é que tu me deves? 10.000 talentos. Quando é que tu vais me pagar? Não tenho como pagar. Então faz o seguinte: vou vender a sua esposa, vou vender os seus filhos, vou vos lançar na prisão, porque aí com o dinheiro da venda da sua esposa e dos seus filhos, pagará a dívida. E aquele primeiro servo olha para aquele senhor e diz: não, suplico-te, rogo-te, não faça isso, porque tudo pagarei. Ele declara isso, porque tudo pagarei. E quando a gente vai ver essa história, quando a gente vai ver essa parábola, e a gente vai a fundo entender por que aquele servo ficou tão desesperado para pagar aquela dívida, e como também aquele rei se compadeceu daquele servo, é porque 10.000 talentos equivale a 350.000 quilos de ouro. 10.000 talentos equivale a 350.000 quilos de ouro. Ou seja, ele teria que trabalhar 150.000 anos para pagar aquela dívida. Ele podia nascer trabalhando, ia viver a adolescência trabalhando, a juventude trabalhando, a idade adulta trabalhando, a velhice trabalhando, ia morrer, não ia estar trabalhando, né, irmãos? Já ia dizer, ia morrer trabalhando. Diga para o seu irmão, já pensou o que é você trabalhar 150 anos para pagar uma dívida? A dívida dele era de 350.000 quilos de ouro.
que ele precisaria trabalhar 150 mil anos para pagar. É claro que é uma coisa exagerada. E tudo isso começou porque Pedro chega para Jesus e diz: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí ele joga, né, e fala 7, ou seja, Senhor, 7 está bom demais, né? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E aí Jesus responde aquilo que todos nós sabemos. Jesus diz: não somente 7, mas... A igreja, mas... Diga para o seu irmão, só 490 vezes. Ou seja, não tem limite para o perdão, certo? Não tem limite para o perdão. Aí Jesus, para explicar a Pedro que não tem limite do perdão, ele conta essa parábola. E nessa parábola ele conta a história desse primeiro servo que deveria trabalhar 150 mil anos para pagar a sua dívida. Nessa história nós vamos tirar algumas lições. A primeira dela é que essa dívida, é óbvio que era uma dívida impagável. E quando nós olhamos para aquele servo, quando nós olhamos para aquele rei que pede contas com aquele servo, nós aplicamos ou entendemos que aquele rei representa sim o reino de Deus ou o Senhor. E aquele servo sou eu e você, que quando chegamos diante dele dizemos: suplico-te, rogo-te, perdoe a minha dívida. E o texto diz que aquele rei olha para aquele senhor e perdoa a sua dívida. E o perdoa o quê? Perdoa os 350 mil quilos de ouro que ele deveria pagar. Porque na verdade aquele rei sabia que aquele homem não poderia trabalhar 150 mil anos para pagar aquela dívida. E ele foi capaz, o rei foi capaz de perdoar aquele servo. Aquele servo sou eu e você. O rei soberano, o eterno, maravilhoso, o majestoso, o grandioso, o inigualável, o insondável, o absoluto, o perfeito, o santo, o justo, o soberano, o eterno, o magnífico, o leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que era, aquele que é, aquele que chama as estrelas pelo nome, aquele que criou os céus e a terra, perdoou-me a mim e perdoou a você, amém ou não amém? Então a ele uma salva de palmas por ele ter perdoado os nossos pecados, aleluia, aleluia. Primeira lição que nós tiramos dessa história, dessa parábola que Jesus conta: temos uma dívida impagável diante de Deus. Aquele servo devia os 10 mil talentos, ou seja, 350 mil quilos de ouro, que equivalia a 150 mil anos de trabalho. E aquela dívida que era impagável, o Senhor, a mim e a você, nos perdoou. Ou seja, eu e você não éramos dignos do perdão de Deus. Eu e você não éramos dignos do perdão de Deus. Mas o seu amor, em João 3,16 declara, o Senhor declara, aleluia, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, sem explicação, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, eu e você, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. A dívida foi paga, o perdão veio através da morte e ressurreição de Cristo. Então a Ele a honra, a glória e o louvor. Diga glória a Deus. Diga: Ele me perdoou. Se Ele te perdoou, quem é você para não se perdoar e perdoar também? O amor nos amou, o perdão nos perdoou. Está escrito 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Efésios 4:32. Olha o que 1 João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, que é o perfeito, é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 32, olha o que o texto diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu e você temos o perdão dos nossos pecados, não pelo meu mérito, não pelo seu mérito, não pelos nossos méritos, mas através de Cristo Jesus. Ele nos perdoou. O perfeito perdoou o imperfeito. Aleluia!
perfeito, perdoa-me a mim e a você. Nós não éramos dignos do seu perdão, mas Ele nos perdoou. E que amor é esse? Que amor é esse? O perfeito nos perdoou. Olha o que o texto diz, Isaías 43, e esse verso é lindo demais. Seja todo homem mentiroso e a palavra de Deus verdadeira. Isaías 43, o versículo 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. O Senhor está dizendo: ei Núbia, ei Eunice, ei Kaique, ei Jaime, ei Felipe, ei Amanda, sou eu mesmo. O que? Aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Levante as suas duas mãos, só aquele que sente que é perdoado pelo Senhor. Se você não sente que é perdoado, fique com a sua mão baixa. Mas você que sente que recebeu o perdão do Senhor, aleluia, Ele mesmo é o Senhor que apaga as nossas transgressões e do nosso pecado Ele não se lembra mais. Aleluia, aleluia. Eu vou repetir o que a Bíblia Sagrada diz. Seja todo um homem mentiroso e a palavra de Deus verdadeira. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim. Deus está dizendo, por amor de mim mesmo. E que não se lembra mais dos seus pecados. Se o texto diz que Ele não se lembra mais, por que às vezes eu tenho que ficar martirizando daquilo que eu fiz lá atrás e que já pedi perdão? Eu vou repetir. Se o Senhor, que não se lembra mais dos nossos pecados, a partir do momento que eu confessei, deixei, larguei, por que eu e você temos às vezes a mania de ficar relembrando aquilo que Deus já se esqueceu? Às vezes o inimigo trabalha aqui na nossa mente para nós trazermos à memória aquilo que nos condena, aquilo que ainda nos deixa presos. Mas deixa eu te falar nessa tarde, em nome de Jesus, essa é uma igreja de homens e mulheres perdoados, salvos. Essa é uma igreja de homens e mulheres, obreiros, casais, famílias perdoadas. E o perdão do Senhor, aleluia, Ele é perfeito, Ele é santo, aleluia, ou melhor, Ele é perfeito, aleluia. Segunda coisa que nós aprendemos nessa lição, nessa parábola que Jesus conta. A primeira coisa que nós aprendemos é que o Senhor, Ele nos perdoou e essa dívida era impagável. Segunda coisa que nós aprendemos, somos perdoados por causa da graça. Não é mérito nosso não, irmãos. Diga comigo, eu não sou bom. Fala com humildade, diga, eu não sou boa o suficiente. Diga para o seu irmão, não se engane, tu não és bom. Não, porque eu não mato, não roubo, não fumo, não falo mal de ninguém. Você não é bom não. Você é mau, sua natureza é pecaminosa. Não, pastor, porque graças a Deus também não falo mal de ninguém, ajuda a velhinha a atravessar a rua, dou cesta básica, todo dia. Você não é, você é ruim. Você não é bom não, irmão. Um dia falaram isso para Jesus, né? Bom mestre. Ele disse, bom? Por que me chamas de bom? Bom é o meu Pai. Nós não somos bons não, irmãos. Nós não somos bons ao ponto... Enfim, eu sei o que eu quero falar, mas eu não consigo dizer o que eu quero falar. Ou seja, nós não somos bons. Porque se nós fôssemos tão bons, Jesus não precisaria vir a este mundo. Porque se quem entra no céu é aquele que é perfeito, aquele que de Deus recebeu o perdão dos seus pecados, então por que Jesus precisaria vir? Nós não somos bons. Por isso que a segunda lição que nós tiramos dessa parábola é que nós somos perdoados, somos perdoados por causa da graça. E a graça é o favor que não se merece. Nós não merecíamos, por isso que eu posso perdoar. Amém ou não amém, irmãos? Diga comigo, perdoar não é fácil, mas é possível. Fale para o seu irmão, eu sei que não é fácil, mas é possível. Não é por causa de você, diga, não é por causa de você, mas é por causa da graça. A graça te capacita a perdoar.
Pastora, é porque a senhora não sabe nem o fio da coisa. É porque a senhora não sabe, pastora, nem 10% da conversa. Pastora, a senhora não tem noção do que eu ouvi naquele dia. E também a senhora não tem noção, pastora, que no dia que eu ajudei, no dia que ele precisou, no dia que ele ligou, no dia que ele chamou, eu estava lá. Mas no dia que eu precisei, no dia que eu liguei, no dia que eu chamei, ele não estava. Então, pastora, não me fale que perdoar é fácil. É verdade que não é fácil, mas é possível. Porque se você olhar para o perfeito que te perdoou, quem é você para não perdoar? Eu e você não somos melhores do que Jesus. E nunca seremos, e graças a Deus por isso. Então ninguém pode bater no peito e dizer, porque a senhora não sabe o que me aconteceu. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus restaurou, Jesus transformou. No entanto, crucifica-o, crucifica-o, solte a Barrabás, crucifica Jesus. E então ouviu-se uma voz que dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que falam. Se Jesus foi capaz de perdoar a mim e a você, por que nós insistimos em guardar dentro de nós essa questão que há tantos anos está paralisando a minha, a nossa, que muitas vezes, que por tanto tempo pode paralisar alguém? A falta de perdão paralisa. Diga comigo, a falta de perdão. Toda a igreja diga, a falta do perdão paralisa. Interrompe a graça de Deus, a bondade de Deus. Você pode perdoar, você é capaz. Pastor, aqui foi muito difícil, você é capaz. Eu vou repetir, pastor, é que foi muito complicado, mas você é capaz. Pastor, é que foi na minha infância, a senhora não tem noção o que aconteceu. Você é capaz. Pastora, mas é que eu ouvi, até hoje, só de fechar os olhos, parece que eu ainda estou ouvindo aquelas palavras. Você é capaz. Pastora, mas é porque foi muito complicado, pastora, doeu, me ofendeu, me entristeceu. Você é capaz. Não é você por você, mas é por causa da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Ele te capacita a perdoar, não é pelos seus méritos, ou melhor, não são pelos seus méritos, mas é pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário. Você é capaz de perdoar, por quê? Porque a graça de Deus está sobre ti. Levante as suas mãos e diga, é a graça. Diga, eu decido perdoar por causa da graça. Diga para o seu irmão, ainda que seja difícil, decida perdoar. Diga, a graça te capacita. O perdão não é merecimento, é graça. O servo devedor não exige nada, apenas suplica misericórdia, não reivindica seus direitos, roga seu favor. Mesmo tendo uma dívida impagável, foi perdoado pelo rei. De igual modo, Deus nos perdoa não pelo que somos, mas pelo que Ele é. A base do perdão não é mérito humano, mas é intervenção, é a graça divina. O perdão não é mérito, não é porque eu mereço, mas é por causa da graça, ou seja, é a intervenção divina. Por isso que perdoar é espiritual, irmãos. Tem que estar muito conectado com Deus para dizer, eu te perdoo. Cara, eu nunca me esqueço de uma reportagem que eu vi de uma mãe, a Rede Globo, as câmeras todas em cima dela, porque finalmente encontraram o assassino do seu único filho. Eu falei, só pode ser crente, só pode ser crente. E os repórteres em cima dela, porque foi uma morte terrível, algo que trouxe assim, enfim, uma indignação à nação. Não sei se os mais novos, não, já ia falar os mais antigos, ó. Até parece que eu sou antiga, ah, meu Deus. Não sei se os mais novos lembram dessa reportagem, mas a Rede Globo, os repórteres tudo em cima, dizendo, e agora? O que você vai fazer com ele? Irmãos, a câmera pegou a senhora com lágrimas nos olhos, dizendo, eu tinha um único filho. Você tirou o meu único filho, mas eu te perdoo. A gente se espanta, né? Uou! Que isso? É a mesma coisa de Jesus olhando para mim e para você. Você não merece, mas eu te perdoo. É exatamente isso.
Nós não somos dignos, mas Ele nos perdoa. Olha o que está escrito em Salmo 86, verso 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça para com todos os que te invocam. Salmo 86, verso 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça para com todos os que te invocam. Romanos 3, 24, Hebreus 4, 16. Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Hebreus 4,16, todos juntos nós vamos ler, porque esse texto é poderoso. Olha lá, 1, 2, 3 e cheguemos. Toda a igreja, 1, 2 e cheguemos, pois, com confiança ao trono da... Para quê? Misericórdia e o quê? A fim de quê? Diga, pela graça, eu posso perdoar. Dê um give me five do seu irmão, diga para ele, a graça te sustenta. Diga, a graça te, isso aí, te respalda. A graça te dá força. Pastor, eu não consigo. Peça a Deus que te dê. Ou melhor, não peça não, porque Ele já te deu. Toma posse. Deus, dá-me graça para perdoar. Ele já te deu. O que você tem que fazer é decidir perdoar. Volto lá, lembra? E repare que o texto diz que o primeiro servo devia 10.000 talentos. Certo ou errado? O texto diz que ele devia 10.000 talentos. Que equivalia a 350 mil quilos de ouro. E aí, quando ele estava saindo, já com a sua dívida perdoada, ele encontra o seu conservo. E quando encontra o seu conservo, ele vai nele e fala, paga-me o que me deves. E aí ele teve a mesma atitude, o conservo do servo que foi perdoado, teve a mesma atitude do primeiro servo diante do rei. O que ele diz? Suplico-te, rogo-te, suplico-te, rogo-te. Dá-me um tempo, eu vou pagar essa dívida. Ele diz, não! Não te perdoo nada. Tinha acabado de ser perdoado. Paga-me os 100 denários. Quantos? Quantos? Quantos, igreja? Diga para o seu irmão, 100 denários. Diga ao cidadão, diga comigo, o cidadão que foi perdoado de 350 mil quilos de ouro, não foi capaz, diga, não foi capaz de perdoar 100 denários. 100 denários, 0,74 centavos. Eu e você às vezes. Chegamos diante de Deus, Senhor, perdoe-me, Deus nos perdoa. Aí vem alguém que falou algo que eu não gostei, pá, entra no nosso coração. Não, porque orgulho, a falta de perdão é orgulho, é você querer ser melhor e mais perfeito do que Deus. 0,74 centavos. Era o salário de um dia. Ele teria que trabalhar e o cidadão disse o quê? Não perdoou. Ainda fez mais. Entregou aos atormentadores. Disse, não perdoou. Vá. Vá. Para onde? Vai para lá ser atormentado. Ainda bem que alguém observou. Ainda bem que alguém estava de olho. Alguém observou e falou, mas peraí, cidadão, você acabou de ser perdoado, agora não quer perdoar. Ô rei, o senhor lembra aquele que o senhor perdoou? Aquele que tinha que trabalhar 150 mil anos para pagar a dívida, o senhor lembra? Lembra, pois é. Quando ele saiu daqui, ele encontrou o outro que devia 0,74 centavos e não perdoou não. E o senhor não sabe o que aconteceu, o quê? Pegou a família do cidadão que devia 0,74, colocou, jogou e está lá sendo atormentado. Não é possível. Foi. Fez isso. Porque tem aquele que fala, foi.
Ainda conta os detalhes. Foi. Chame-o aqui. E o texto diz que ele se comparece. Nós vamos terminar falando sobre isso. Primeira coisa, a nossa dívida é impagável. O Senhor nos perdoou. Segunda coisa, nós podemos perdoar por causa da graça. Terceira coisa, negar o perdão. Versículo 34. Negar o perdão é ser entregue aos atormentadores. Quem não perdoa, adoece fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Dores musculares, hipertensão e cancro, por muitas vezes são resultado de um coração amargurado e sem perdão. A falta de perdão, ela afeta emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Ultimamente tem de tanta dor no corpo. Faça uma autoanálise, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ultimamente, pastora, umas dores que eu não sei explicar. Que dormiu mal, foi um mau jeito? Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A falta de perdão é envenenar o coração. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa não pode orar nem ofertar. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Está escrito, Lucas 6,37. Não julguem vocês. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Isso é uma coisa tão simples, porém tão profunda. Sabe que a sua salvação e a minha salvação, ela pode ser colocada em causa se eu não liberar o perdão? Porque eu parto do princípio que para eu ser perdoado eu preciso, tão simples quanto isso. Somos perdoados para perdoar porque eu passo por esse princípio. Primeiro eu perdoo, depois eu sou perdoado. Olha o que a Bíblia nos dá respaldo para entendermos que é possível perdoar independente da situação. É possível perdoar. Quarta coisa, e eu concluo agora, versículo 28. Outra coisa que nós aprendemos é que somos perdoados para perdoarmos, é verdade. Os perdoados devem perdoar, os que recebem a graça devem ser canais da misericórdia. O que recebe perdão não pode sonegar o perdão. Quando aquele rei ficou indignado, ele ficou indignado pela atitude do servo, por não perdoar, uma vez que ele já havia sido perdoado. A cruz representa isso para mim e para você. Quando Jesus sobe na cruz, ele está dizendo, eu te perdoo, logo você também pode perdoar. Está escrito, Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoa-nos. Quantos de nós já fizemos essa oração? Pai nosso, vamos lá, 1, 2, 3, a oração que Jesus ensina em Mateus 6, 1, 2 e... Pai nosso que está nos céus. Agora, primeiro o quê? Perdoai as nossas dívidas, vírgula, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Ou seja, só haverá perdão se o perdão for liberado. Eu só recebo o perdão da parte de Deus se uma vez eu liberar o perdão para aquele que... E quando se fala de perdão, não é só de ofensa não, irmãos. Às vezes é uma palavra, é uma atitude. É perdoar a si mesmo por aquilo que você não deveria ter feito e fez, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Lucas 17, o verso de número 3, e nós vamos terminar com Colossenses 3, 13. O Lucas 17, olha o que o texto diz, tomem cuidado. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia... E 7 vezes voltar a você e dizer, eu estou arrependido, perdoe-lhe. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Isso não é vir à igreja levantar a mão e dizer, eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Isso é cristianismo.
Se o teu irmão pecar contra você 7 vezes e chegar até você e dizer, me perdoe, então perdoe-lhe. Pastora, mas é que perdoe-lhe. Porque todas as vezes que você chega diante de Deus e pede perdão, o que ele faz? Te perdoa. Te perdoa. E olha o que diz Colossenses, fique de pé por gentileza. Leamos todos juntos Colossenses, capítulo 3, o versículo 13 e o 14. Olha o que o texto diz. Suportem-se. 1, 2 e, vamos lá, isso é cristianismo, ó. O que é ser crente? É isso aqui, ó. 1, 2, 3 e, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. De novo, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Assim, alguém que tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, a Bíblia diz, assim fazei vós também. O Senhor te perdoou. Libere o perdão também, porque sem perdão não há salvação. Aleluia, aleluia. Eu queria que você levantasse as suas mãos aos céus, em sinal de gratidão a Deus por essa reflexão. Em sinal de gratidão a Deus, levante as 2 mãos aos céus, porque um é pouco, né, irmãos? Comparado ao que Jesus fez por mim, por você. Levante as 2 mãos aos céus, feche os seus olhos e se você puder ir no seu lugar, trazer na sua memória alguns feitos ou algumas áreas que o Senhor já lhe perdoou. O que o Senhor já fez que você sente o perdão? Pastora, pensa numa pessoa que antes era incrédula, era eu. E quando eu me arrependi, o Senhor me perdoou e ainda me chama de filho. Pastora, pensa uma pessoa que não tinha jeito, que não tinha esperança. Pensa uma pessoa que quando alguém dizia, quando alguém falava de Cristo, eu rejeitava. Mas hoje o meu coração se abre. As minhas mãos se levantam e eu posso receber dele o perdão para minha alma, o perdão para os meus pecados. Eu e você não merecíamos, mas ele resolveu nos perdoar. Sabe que você pode nessa tarde manifestar a ele a sua gratidão pelo perdão dos seus pecados? O perdão do Senhor te alcançou. Hoje o inimigo não pode mais te condenar, ou hoje o inimigo não pode mais te acusar, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou repetir: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor te perdoou e a tua dívida era impagável. Se tu és grato a Deus, manifeste levantando a sua mão, levantando a sua voz aos céus e dizendo: Deus, eu sei que eu não merecia, mas eu fui alcançado por sua graça. Eu sei que eu não merecia, mas o Senhor me alcançou. Eu recebo o teu perdão, eu recebo o teu perdão, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Com as 2 mãos erguidas, ore esta canção. Aleluia. Bem alto. O mais alto que você puder, levante as suas mãos. Seja livre, você foi perdoado. Você foi perdoado. Abra mesmo, abra mesmo. Abra mão do protocolo, da religiosidade. Levante as suas mãos como livre, como uma mulher livre, como um homem livre. Tu és livre, meu irmão. O Senhor te perdoou e a sua dívida era impagável, mas Ele te perdoou. Eu fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço. Feche os seus olhos para você olhar para Jesus. Olhe para Jesus e diga para Ele: oh, eu recebi o maior milagre. O maior milagre Deus. Vamos fazer um lindo coral. Diga: fui alcançado. Oh, obrigada, Jesus. A dívida que era impagável, o Senhor pagou. O Senhor pagou. O Senhor
Talvez tu estás aí, está a dizer: pastora, eu recebi o perdão de Deus. Eu sinto no meu espírito que eu já fui perdoado. Pastor, eu sei que sei, porque sei quem sou hoje. Pastora, só quem é perdoado. Fazer o que eu faço hoje é porque eu fui perdoado. Amar como eu amo hoje é porque eu fui perdoado. Alegre como eu sou hoje é porque eu fui perdoado. Amado como eu sou hoje é porque eu fui perdoado. Eu recebi o perdão do Senhor. Mas pastora, eu confesso que eu estou tendo dificuldade de perdoar. Então deixa eu lhe dizer, esse teu sentimento, ele não é verdadeiro. Porque se você se sente perdoado sem perdoar, e biblicamente falando que aquele que perdoa é perdoado. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Se tu tens algo com alguém, com alguma pessoa, e se essa pessoa está aqui dentro do templo hoje, eu quero te desafiar a não ficar preso aos atormentadores, a esses espíritos malignos que prendem o coração, que bloqueiam a mente para o entendimento. Eu quero te desafiar a liberar o perdão hoje para esta pessoa. Se dentro aqui do nosso meio tem alguém que de alguma forma você se ofendeu, com uma palavra, com uma atitude, vai até essa pessoa e diga para ela: eu quero ser livre, por isso eu decido te perdoar. Eu quero ser livre, por isso eu recebo de ti, eu quero que você me perdoe. Mas talvez essa pessoa não está aqui, mas você está lembrando agora dessa pessoa. Pastora, foi há muito tempo atrás, mas todas as vezes que eu lembro ainda me dói. As lágrimas ainda vêm nos meus olhos. Pastora, todas as vezes que eu lembro do dia, do local, do momento, todas as vezes, pastora, que eu passo naquela rua, todas as vezes que eu olho para aquela foto, pastora, algo dentro de mim machuca, dói. Isso quer dizer, é sinal de que você ainda não perdoou, é sinal de que você ainda não liberou o perdão. Por isso aí no seu lugar, seja consciente, crie agora maturidade espiritual e libera o perdão para essa pessoa, libera o perdão para ele, libera o perdão para ela, libera o perdão, pastora. Mas foi há muito tempo, mas ainda lhe custa, então perdoe. Perdoe. Perdoe em nome de Jesus. Ao som dos instrumentos, eu queria que toda a igreja fechasse os olhos, ouvisse a voz da profetisa. Por que fechar os olhos, pastoras? Porque assim você não se distrai. Assim você não fica olhando para o que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Assim você se concentra somente em Deus e no que Ele está a falar ao seu coração. Tem alguém, tem alguma situação que você ainda não conseguiu perdoar? Então agora, em nome de Jesus, não fique preso a isso. Não fique presa a isso, porque isso está colocando a sua salvação em causa. Se Jesus voltar hoje, ou Ele chamar o seu nome, e você ainda não tiver liberado perdão para essa pessoa, o céu não te espera. E eu sei da seriedade do que eu estou a falar. A falta de perdão põe em causa a sua salvação. Aí no seu lugar, fale com Deus, fale com o Senhor. Se possível for, cita o nome da pessoa, traga à sua memória o momento, a ocasião, e perdoa-lhe. Diga: eu te perdoo pelas palavras que você proferiu a meu respeito. Eu te perdoo pelas conversas que você proferiu ao meu respeito. Eu te perdoo por aquele dia que eu te procurei e você não me auxiliou. Eu te perdoo por aquele dia que você me tocou quando não deveria ter tocado. Eu te perdoo por aquele dia que você fez o que não deveria ter feito. Eu perdoo. Eu decido perdoar. A graça me respalda, a graça me respalda, a graça me dá força para perdoar. Oh, Senhor, em nome de Jesus, mediante essa reflexão, Pai, nós trazemos à memória o que a Tua palavra diz. Que assim como o Pai vos perdoou, também devemos perdoar.
as ofensas. Por isso, Deus, diante de Ti, nós decidimos não ser mais atormentados, mas nós decidimos perdoar aqueles que nos ofenderam. E nós, como igreja Catedral da Família, somos uma igreja, Deus, perdoadora, que entendem, Deus, essa palavra, e nós decidimos liberar o perdão àqueles que nos perseguiram, àqueles que levantaram calúnia ao nosso respeito, aqueles que falaram o que não deveria ter falado. Nós perdoamos. E se há alguém aqui, Deus, que nessa tarde está relutando dentro de si com orgulho, que está relutando dentro de si, Deus, com medo, eu oro repreendendo agora esse sentimento, repreendendo agora esse espírito em o nome de Jesus, e declaro liberdade. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, esposa, seja livre, esposo, seja livre, pai, seja livre, pai, filha, seja livre, irmã, seja livre, irmão, seja livre, obreiro, seja livre. O Senhor te põe em liberdade. Aleluia, a graça te alcançou. Eu fui maravilhosa graça, maravilhosa graça que trouxe salvação. Para mim. Diga bem forte: eu não mereço. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia eu recebi o maior milagre. O maior milagre. Aleluia, aleluia. Para terminar bem forte, vai, fui. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, Mas por misericórdia mas por misericórdia recebi o maior milagre. o maior milagre. Deus já fez. O maior milagre Deus já fez em mim. Fale. O maior milagre Deus já fez em mim. Mais uma vez, diga bem forte: o maior milagre O maior milagre Deus já fez em mim. Só os perdoados aplaudam Jesus. Só os perdoados fazem barulho de glória, de aleluia. Só os que foram perdoados celebre, jubile. Oh, vamos jubilar, vamos celebrar. O Senhor nos perdoou. Aleluia. Oh! Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo